Chegando então aqui para o nosso estudo da Revista Espírita, mês de julho de 1862, nós vamos para a segunda parte do artigo Hereditariedade Moral. E também aqui seguiremos com uma poesia trazida aqui pelos amigos, né? Bom dia, abraço. Bom, nós vimos então, no primeiro encontro, sobre esse tema, né? Lembra que no artigo anterior nós falamos sobre aquela estatística de suicídios na França, que Kardec comentou de um artigo publicado, né, no Século, que era aquela revista, e trouxe ali algumas questões interessantes. E nós entramos aqui então no Hereditariedade Moral. Foi um assinante, fechado, melhorou agora? Como é que está o som aí, pessoal? Bom, vamos lá. Foi então aqui foi uma mensagem, né, uma carta que Kardec recebeu de um assinante de Wibaden, ou Ibaden, né, que deve ser na Alemanha, aqui pelo nome, Alemanha, Áustria, alguma coisa. E então ele comentou sobre dois pontos importantes. Ele trouxe aqui algumas dúvidas dele pessoalmente, a título de estudos, mas também pelos argumentos que geralmente são utilizados pelos materialistas, opositores, não do espiritismo em si, mas das ideias, né, que o espiritismo propaga, principalmente quando se fala sobre a vida espiritual. Então, o primeiro tema que ele coloca é sobre a questão das faculdades hereditárias e o segundo sobre sonhos. Kardec já avisa também aqui que os sonhos serão depois tratados aqui, está tudo em ordem aqui, gente. Os sonhos serão tratados num próximo artigo, aqui na revista também. Tá? E depois o seu primeiro, então, das faculdades hereditárias, a pergunta é assim, que como explicar esse sistema da anterioridade da alma com a existência das faculdades hereditárias? Porque se a alma é pré-existente, portanto, ela não pode descender de outra alma, que é a ideia da ideia do criacionismo, a ideia da propagação, né, da divisão da alma. Então, o que é colocado para nós aqui é essa proposta para poder conciliar, porque ele trouxe para nós o seguinte comentário: é observado diariamente na vida cotidiana das pessoas a similaridade que existe entre pais e filhos. Então ele colocou, por exemplo, o filho de Racine foi poeta, Alexandre Dumas tem como filho um autor ilustre. Na arte dramática, vemos a tradição de talentos numa mesma família, e na arte da guerra uma raça, tal a dos duques de Brunswick, por exemplo, que forneceu uma série de heróis. A inépcia, o vício, a inépcia, né? O vício, o crime, o próprio crime, também conservam sua tradição. Eugênio Sue cita famílias onde várias gerações passaram sucessivamente pelo homicídio e pela guilhotina. A criação da alma por indivíduos explicaria ainda menos essas dificuldades, bem eu compreendo, mas é preciso confessar que ambas as doutrinas se prestam aos golpes dos materialistas, que não veem em todas as faculdades senão uma concentração de forças nervosas. Bom dia, Masa. Então daqui Kardec vai acompanhando aqui o raciocínio do leitor aqui da revista. Bom dia, Marion. E ele traz aqui uma consideração interessante, que ele fala para nós sobre a semelhança e, ao mesmo tempo, a diferença que existe na natureza moral e intelectual, na própria personalidade de indivíduos de uma mesma família. Então, mostrando para nós que
Se o espírito não descende do espírito, como explicar então essa similaridade que existe entre os indivíduos? Então aqui Kardec, depois de trazer algumas considerações que nós acompanhamos, mostrando que essa hereditariedade ela é aparente, mas ela não é real, no sentido de descendência, no sentido de hereditariedade, por causa dessas diferenças. Pais bons com filhos instintivamente viciosos e vice-versa. Né? Então, trata-se, então ele coloca assim, né? Desde que é impossível fazer da hereditariedade moral uma regra geral, trata-se de explicar, com o sistema da recíproca independência das almas, a causa das similitudes. Lembrando que quando aqui a ideia do correspondente aqui, né, do leitor, era discutir, debater essa ideia por causa dos golpes dos materialistas, conforme nós lembramos, Kardec comenta que não tem que ter essa preocupação, porque é exatamente aquilo que a gente já conversou anteriormente, né? Kardec diz assim, ele coloca assim esse trechinho: diga-se o que se disser a respeito, os materialistas não ficarão mais convencidos, porque, não admitindo o princípio, não lhe podem admitir as consequências. Aquilo que a gente sempre fala aqui, né? Não adianta a gente ficar debatendo sobre mediunidade, reencarnação, comunicação, vida no mundo espiritual, para aqueles que sequer acreditam na existência do espírito. Então, antes de tudo acredita-se no espírito? Sim, acredito ou não acredito? Se acreditar, então vamos conversar sobre as potencialidades e todas as experiências que são vividas na vida material nessa relação com os espíritos. Se não acredita, não tem por que esticar esse assunto. Né? Então, esse é um debate interessante que a gente sempre comenta, então por isso é importante a gente sempre reforçar. Mas vamos lá então. Kardec apresenta para nós aqui no final, ele diz assim: deixemos falar os espíritos que houveram por bem tratar da questão. Eis as duas comunicações que a respeito obtivemos. Então ele começa com Erasto, Sociedade Espírita de Paris, 23 de maio de 1862, o Sr. Dambel é o médium. Diz aqui Erasto: já foi dito muitas vezes que não havia necessidade de erguer um sistema sobre simples aparências. E é dessa natureza o sistema que deduz das semelhanças familiares uma teoria contrária àquela que vos demos, da existência da alma anteriormente à sua encarnação terrestre. Então, Erasto começa dizendo que, por causa dessa aparência que nós vemos na personalidade, nos talentos, ou mesmo ali nos valores de dois indivíduos de uma mesma família, por causa dessa semelhança, não há necessidade de criarmos ali um sistema para explicar tudo isso. Porque, definitivamente, a alma é pré-existente, a alma é independente, a alma tem a sua própria jornada que, eventualmente, acaba se aproximando da jornada de outros indivíduos, mas isso não torna ela vinculada diretamente àquele espírito. É simplesmente ali uma conexão que existe entre eles para o desenvolvimento de atividades que proporcionem o crescimento comum, né? Mas cada um ali tem a sua própria independência. Então é isso que Erasto já reforça desde o início. E ele diz assim para nós: é positivo que muitas vezes estas jamais tiveram relações diretas com os meios, com as famílias nas quais se reencarnam. Já vos repetimos muitas vezes que as semelhanças corporais são devidas a uma questão material e fisiológica absolutamente independente da ação espiritual, e que as aptidões e gostos semelhantes resultam não da procriação da alma por outra já nascida, mas porque os espíritos semelhantes se atraem. Daí as famílias de heróis ou as raças de salteadores. Admiti, pois, em princípio, que os espíritos bons escolhem de preferência para a sua nova etapa terrestre o meio onde o terreno já esteja preparado, a família de espíritos adiantados, onde tem certeza de encontrar os
materiais necessários ao seu progresso futuro. Admiti, igualmente, que os espíritos atrasados, ainda inclinados aos vícios e aos apetites animais, fujam dos grupos elevados, das famílias moralizadas, e, ao contrário, se encarnem onde esperam encontrar os meios de satisfazerem as paixões que ainda os dominam. Assim, pois, em tese, as semelhanças espirituais decorrem do fato de que os semelhantes atraem os semelhantes, ao passo que as semelhanças corpóreas são devidas à procriação. Aqui nada mais do que genética, né? Agora é preciso acrescentar isso. Muitas vezes nascem em famílias dignas em todos os sentidos do respeito de seus concidadãos, indivíduos viciosos e maus, que aí são enviados para servirem de pedra de toque daquelas, ou seja, né, para fazer o teste moral de resistência, né, de afirmação das virtudes conquistadas, ou mesmo por necessidade evolutiva, ou até mesmo por um compromisso de auxílio que esses espíritos assumem. Por vezes ainda, elas vêm por conta própria, na esperança de saírem da situação difícil em que até então se demoravam para se aperfeiçoarem sob a influência desses meios virtuosos e moralizados. Sucede o mesmo com espíritos já adiantados moralmente, que, a exemplo dessa jovem de Saint-Étienne, de que se falou ano passado, se reencarnam em famílias obscuras entre espíritos atrasados a fim de lhes mostrar o caminho que conduz ao progresso. Tenho certeza de que não esqueceste o anjo de asas brancas em que ela pareceu transfigurar-se aos olhos dos que a tinham amado na terra, quando esses, por sua vez, retornaram ao mundo dos espíritos. Então aqui, né, o texto do mês de junho de 1861, através da médium Senhora Gordon. Tá? Então aqui vai lembrar da jovem de Saint-Étienne, que nós já conversamos sobre ela também. Então Erasto trouxe aqui para nós, de um modo claro, de um modo muito didático, digamos assim, né, a forma como os espíritos se aproximam, embora, né, Brás, várias causas vão aproximando, todas elas são absolutamente lógicas, simplesmente ali compreendendo a independência dos espíritos e as suas necessidades. A outra mensagem aqui, de ninguém menos que São Luís, outra mensagem na mesma sessão, agora da senhora Costel, diz assim para nós. Lembrando que São Luís já havia se identificado como presidente espiritual da instituição, né? Venho explicar-vos a importante questão da hereditariedade das virtudes e dos vícios na raça humana. Essa transmissão faz que vacilem aqueles que não compreendem a imensidade do dogma revelado pelo Espiritismo. Então, mais uma vez, né, essa transmissão de virtudes e vícios, como ele colocou aqui, né, faz que vacilem aqueles que não compreendem a imensidade do dogma revelado pelo Espiritismo. Aqui dogma no sentido de que é uma base filosófica, né? Os mundos intermediários são habitados por espíritos que esperam a prova da reencarnação ou a ela se preparam novamente, conforme o seu grau de adiantamento. E nesses centros de formação da vida eterna, os espíritos são agrupados e divididos em grandes tribos, uns à frente, outros a reboque do progresso, e cada um escolhe entre os grupos humanos aqueles que correspondem simpaticamente às suas faculdades adquiridas, as quais progridem e não podem retrogradar. O espírito que se reencarna escolhe o Pai, cujo exemplo o fará avançar na senda preferida, de modo a refletir, elevando-os ou enfraquecendo-os, os talentos daqueles que lhe deu a vida corporal. Em ambos os casos, a união simpática já existe anteriormente ao nascimento, e a seguir é desenvolvida nas relações de família, pela imitação e pelo hábito. Depois da hereditariedade familiar, meus amigos, quero vos revelar a origem da discordância que separa os indivíduos de uma mesma raça,
repentinamente ilustrada ou desonrada por um de seus membros tornado estranho ao meio. O bruto vicioso que se encarnou num centro elevado e o espírito luminoso que se reencarna entre seres grosseiros obedecem à misteriosa harmonia que aproxima as partes divididas de um todo e faz a concordância entre o infinitamente pequeno e a suprema grandeza. O espírito culpado, apoiado nas virtudes adquiridas de seu procriador terreno, espera fortificar-se por elas e, se ainda sucumbe na prova, adquire pelo exemplo conhecimento do bem, retornando à erraticidade menos carregado de ignorância e mais bem preparado para sustentar a nova luta. Espíritos adiantados entreveem a glória de Jesus, tomados pelo desejo ardente de esgotar o cálice da caridade. Como ele, também, querem guiar a humanidade para o objetivo sagrado do progresso, renascendo nas baixas camadas sociais, onde lutam acorrentados uns aos outros contra a ignorância e o vício, dos quais são sucessivamente os vencedores e os mártires. Caso essa resposta não satisfaça a todas as vossas dúvidas, interrogai-me, meus amigos. Então é isso, né? Bom dia, André. Então vamos lá, ó. Analisando aqui então o que primeiro Erasto trouxe para nós, né, como eu comentei, de uma forma muito clara, muito precisa, trazendo para nós aqui os exemplos e as diversas situações que fazem com que espíritos simpáticos ou antipáticos se aproximem. Então eles trazem ali a mesma tendência, trazem ali os mesmos valores, as mesmas virtudes, né? Ou as mesmas imperfeições, e pela semelhança, agora, conforme São Luís traz para nós aqui, pela semelhança de hábitos, eles acabam seguindo no mesmo caminho. Então, muitas vezes, trabalhando no mesmo lugar, morando no mesmo lugar, fazendo o mesmo tipo de trabalho, estudando nos mesmos centros acadêmicos, nas universidades, nas escolas. E isso faz com que, olha só, ele puxou o pai, ela puxou a mãe, ou vice-versa. E aí então vai fazendo com que nós aqui do mundo físico, observemos esses detalhes e criemos em nossa mente aqui uma linha de hereditariedade entre eles, né? Quer dizer, se ele puxou o pai, significa que ele é igualzinho exatamente porque ele nasceu dele. E não porque antes de estarem juntos aqui no mundo físico, eles já nutriam essa afinidade. Então a gente vai ver grupos, né, que nós conhecemos aqui no Brasil, por exemplo, famílias de atores, famílias de empresários, famílias de atletas, famílias de criminosos, temos de tudo aqui, né? Famílias de políticos. Então, quer dizer, nós vamos percebendo que esses indivíduos vão se aproximando pela afinidade, pelo objetivo que muitas vezes acabam definindo em sua trajetória evolutiva e acabam fazendo trabalhos semelhantes. Então, quer dizer, muito mais pela afinidade anterior com que eles se aproximam do que pelas realizações que eles têm aqui. Coloca para nós também aqui outro ponto. O espírito que se reencarna escolhe o pai, ou aqui a mãe, obviamente, cujo espírito o fará avançar na senda preferida, de modo a refletir, elevando-os ou enfraquecendo-os, os talentos daquele que lhe deu a vida corporal. Então, em ambos os casos, a união simpática já existe anteriormente ao nascimento, e a seguir é desenvolvida nas relações de família pela imitação e pelo hábito. Achei muito legal essa forma como ele coloca, pela imitação, pelo hábito, porque mostra que todos nós somos influenciados e nós influenciamos aqueles com que convivem conosco. Mais embaixo aqui, deixa eu ver aqui, o Brás lembrou ali, né? De toda maneira, a lei de atração é fatal, né? Essa lei de atração que vai atraindo por afinidade, a gente pode colocar, Brás, que essa lei de atração, ela de certa forma, ela age bastante dentro daquele automatismo entre espíritos que são mais atrasados.
Já os espíritos mais evoluídos, eles não são simplesmente atraídos, mas eles se procuram pela afinidade, pela necessidade que tem de apoiarem-se, né, no desenvolvimento. Então a gente vai lembrar sempre, né, que na nossa visão as coisas precisariam, para satisfazer as nossas curiosidades ou interesse em conhecer, nós gostaríamos que as coisas acontecessem de um modo muito rápido. Então o espírito reencarna numa família e ele precisa, durante aquela reencarnação, resolver todos os problemas. Mas aí, conforme que São Luís traz para nós, ele diz assim: o bruto vicioso que se encarnou num centro elevado e o espírito luminoso que se reencarna entre seres grosseiros obedecem à misteriosa harmonia que aproxima as partes divididas de um todo e faz concordância entre o infinitamente pequeno e a suprema grandeza. Aqui, por exemplo, o espírito culpado, apoiado nas virtudes adquiridas de seu procriador terreno, espera fortificar-se por elas e, se ainda sucumbe na prova, adquire pelo exemplo o conhecimento do bem, retornando à erraticidade, menos carregado de ignorância e mais bem preparado para sustentar uma nova luta. Então, enquanto nós temos aqui aquela necessidade do imediatismo das mudanças, querendo que as coisas aconteçam de uma hora para outra, para que nós possamos testemunhar esse fato, para o mundo espiritual é diferente. Lá o tempo é diferente, o objetivo é diferente, a forma como o progresso acontece é diferente, porque ele vai acontecendo gradualmente. Então aquele espírito que hoje acabou sofrendo, e nós temos aí tantos e tantos exemplos de espíritos que falham em seus compromissos reencarnatórios, aqui no Brasil, fora do Brasil, no mundo afora, que nós vemos pela mídia, ou mesmo desconhecidos, mas nós sabemos que existem, né? Então, esses espíritos que reencarnam num grupo familiar, dentro de uma sociedade, seja lá onde for, e ele acaba falhando. Então, ele acaba morrendo, ou acaba sendo preso, ou acaba fracassando, e aí então o espírito morre. E aí então, dentro da visão simplista, que geralmente a gente encontra, né, infelizmente nas religiões tradicionais, esse espírito então ou ele vai para o inferno ou ele fica no purgatório. Mas para a doutrina espírita não, ele reencarna levando essa bagagem que ele adquiriu, mesmo que ele não consiga pôr em prática por ele mesmo, mas ele já compreende que existem novas formas de caminhar para essa jornada evolutiva que ele vem fazendo. Então, significa que esse conhecimento é aquela semente lançada, que gradualmente ela vai florescendo, vai germinando e depois florescendo, para que num futuro, não no futuro, mas num determinado futuro, ele alcance realmente aquele objetivo de se transformar. Então ali, conforme foi colocado, retornando à erraticidade, menos carregado de ignorância. Então ele tem ainda a ignorância, mas ele já traz o exemplo. Então, os laços de afeto que vão sendo criados, os exemplos que foram colocados, as frustrações e decepções que ele mesmo vivenciou ou sofreu por aqueles que esperavam, que tinham expectativas sobre ele, ele mesmo leva isso consigo, tanto moralmente como intelectualmente, e no mundo espiritual ele já tem ali uma direção, ele já consegue se nortear com aquela boa referência que ele teve. Ou então com aquela má referência que ele vai perceber, eu não quero mais isso. Ou então ele vai dizer, é isso que eu quero para mim. Então essa experiência da vida terrena vai fazer então com que ele no futuro busque também ambientes semelhantes, só que agora tomado ali, imbuído de um novo propósito, que é exatamente agora de fazer valer a sua reencarnação. Aqui colocado para nós sobre os espíritos, né, que são adiantados, chegam até nós aqui para ajudarem, né, na orientação, a guiar a humanidade para esse objetivo do progresso. E para isso, então, muitos desses espíritos reencarnam nessas, conforme é colocado aqui por São Luís, renascendo nas baixas camadas sociais, onde lutam acorrentados uns aos outros contra a ignorância e o vício, dos quais são sucessivamente vencedores e mártires. Então, muitos desses espíritos optam por reencarnar nessas famílias,
famílias ou sociedades atrasadas, para que eles possam ajudar, através do exemplo, a impulsionar para esse progresso. Então, toda aquela ideia de hereditariedade moral, então da pré-existência, do criacionismo, né, do desenvolvimento de espíritos através de espíritos, então, na verdade, aqui, isso nada mais é do que uma absoluta lógica dentro das leis de afinidades entre os espíritos e das necessidades evolutivas. Muito bem, próximo aqui então, já fechamos esse artigo, e aguardaremos, né, no próximo, que Kardec vai falar sobre sonhos, e já vai complementar também aquilo que nós vimos no Livro dos Espíritos, né, porque é falado para nós aqui que o correspondente, no caso, escrevendo para Kardec, dizendo que é de conhecimento comum que afirmemos que os sonhos são resultado de tudo aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. E que essa peregrinação das almas durante o sono, que faz com que, em emancipação, o espírito vivencie experiências, e essas experiências são registradas na sua mente, a ideia da influência do mundo material é muito mais palpável dentro do entendimento comum. E aí então Kardec recebe essa questão e ele vai desenvolver em breve. Então, muito bem. Fechando então essa parte, esse artigo que nós vimos agora. O próximo aqui, Poesia Espírita. Então, Sociedade Espírita de Bordeaux, o médium Sr. Ricard, ou Ricard, e a Criança e a Visão, é o título aqui para nós. Então vamos lá. Aqui aos nossos amigos poetas do mundo espiritual, né? Está aqui então um momento poético aqui no nosso estudo. Vamos lá. E já chegou lá a sala, o estudo, a fala e o verbo, a voz, e o aluno, o tema, Espiritismo e a luz, veio de ti que quis aprender, e aprendeu. De todos nós, né? Muito bom. Então, já antecipando aí os nossos poetas e trovadores queridos. Vamos lá então, tentando aqui declamar essa poesia da melhor forma. Poesia Espírita, a Criança e a Visão. Mãezinha, a noite já é brumosa, e eu sinto agora o sono vir. Põe-me no meu leito cor-de-rosa, ou nos teus braços vou dormir. Criança, a Deus faz oração, e de joelhos, filha, vamos, pelo teu Pai de coração, juntas a Deus com fé peçamos. Lá em cima ele está, mamãe, não é? Perto de Deus que Deus o quis. Não quero os maus, que não tem fé, mas meu paizinho fez feliz. Que Deus te entenda, ó cara filha, que ele te escute com bondade, que tenha teu pai na santa trilha, ventura, paz, felicidade. Peço também por ti, mãezinha. Eu disse a Deus, Pai poderoso, levaste o pai, mas da filhinha a mãe não tires, Pai bondoso. Muito obrigada, ó Gabriela, que coração numa menina, sobre ti do alto teu pai vela, e em tua fronte ele se inclina. Eu bem queria, mãe querida, já que meu pai nossa alma alcança, que ele voltasse da outra vida para abraçar sua criança. Que tal prodígio pede a Deus, aqui por nós sofremos tanto. A alma de um morto, às vezes seus filhinhos vem lenir o pranto. Mãezinha, a noite já é brumosa, e eu sinto agora o sono vir. Põe-me no meu leito cor-de-rosa, adeus, mamãe, eu vou dormir. Mas não, eu vejo, é bem meu pai. Ele está aqui, junto ao meu leito, que se aproxima e sobressai. Mamãe, nos olha satisfeito. Sinto ternura de seu beijo e meus cabelos sua mão. Fechar-me a boca tem ensejo e logo então retorna aos céus. Mãezinha, a noite já é brumosa, mas já não posso mais dormir. É que meu pai, ao cor-de-rosa, leito meu prometeu revir. E aí mensagem de teu anjo da guarda. Olha que bonita essa mensagem. E é bacana que tem trechos em que a mãe fala e tem trecho em que a menina fala, né? E eles falam aqui então
a ideia é exatamente, nesse momento de preces, né, de conversar com aquele pai desencarnado, mas é aquele pai que se encontra presente junto da família, né? Então, essa é uma mensagem que, embora traga aqui a história de uma criança, Gabriela, a gente não conhece exatamente qual é aqui a história dessa mensagem, né? Mas ela reforça exatamente esse aspecto consolador. No caso de uma criança, de uma esposa, que perderam, né, o seu marido, perdeu o pai, e vem aquela saudade, aquela dor. E aí então aqui mostra também a confiança, a certeza da presença, da existência ou da continuação da existência daquele ente querido que se faz presente junto dessa família, né? Então uma mensagem bonita aqui, uma mensagem bastante sensível para nós, que fala sobre, né, a prece, o pensamento de uma criança direcionada ao pai que desencarnou, mas que mostra a convicção da continuação e da presença dele junto da família, né? Muito bem. Então aqui seguindo para nós, então assinou aqui teu anjo da guarda, né, nessa mensagem recebida lá na Sociedade Espírita de Bordeaux, né? Então a gente lembra sempre que havia essa relação entre os grupos espíritas, e esses grupos espíritas então centralizavam na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas o direcionamento, né, o encaminhamento desse conteúdo que eles recebiam através dos trabalhos com os espíritos. Muito bem. Próximo artigo, avançando aqui para nós, duplo suicídio por amor e dever. Esse artigo, ele trata de um estudo moral e ele se encontra no livro O Céu e o Inferno. Lá no capítulo, vou pegar aqui, no capítulo 5, que trata dos suicídios, dos suicidas, né? E é uma das mensagens, e a gente lembra sempre que Kardec, quando ele publicava, seja na Revista Espírita, seja no Evangelho, seja no Livro dos Médiuns, ou mesmo no Livro dos Espíritos, algum tipo de orientação que vinha por parte dos espíritos, ele publicava nesses livros, né, de uma forma mais resumida. Mas aqui na Revista Espírita ele sempre publicava na íntegra, exatamente porque a revista permitia, dava essa liberdade e esse espaço para que pudesse publicar todo o conteúdo, né? Então aqui a gente vai conhecer então um pouco dessa história, aqui então na íntegra, né? Porque o resumo é colocado lá no Livro dos Espíritos, lá no livro no Céu e Inferno. Então aqui o completo então do estudo moral. E por que um estudo moral? Porque ele vai trazer para nós um fato que foi publicado aqui no Opinião Nacional, né, que provavelmente ali um jornal, um veículo de comunicação, do dia 13 de junho de 1862, e aí então Kardec pega esse artigo e analisa não apenas o fato em si, mas analisando a ideia, o lado moral dessa história, o porquê dessas escolhas, as consequências dessas escolhas. E aqui mostra suicídio, duplo suicídio por amor e dever. Isso nos remete ali, né, a William Shakespeare, Romeu e Julieta, que é mais ou menos ali essa ideia, né? Então, no caso aqui o espírito no caso do Romeu e Julieta, aquele jovem, né, que se suicida, que se mata por causa da ilusão de ter perdido a amada, e a amada que desperta, vendo seu amado morto, e ela também escolhe se juntar a ele no mundo espiritual, que é essa ilusão que é trazida pela peça Romeu e Julieta, né? Mas vamos lá, duplo suicídio por amor e dever. Terça-feira última, 2 caixões entraram juntos na igreja da Boa Nova. Eram acompanhados por um homem que parecia presa de uma dor profunda e por uma multidão considerável, na qual se notava recolhimento e tristeza. Eis um breve relato dos acontecimentos em consequência dos quais se realizava aquela dupla cerimônia fúnebre. Lembrando que esse texto aqui que eu estou lendo, ele foi publicado naquele veículo que Kardec
transcreve aqui para a Revista Espírita. A senhora Palmira, modista, residia com os pais. Era dotada de um físico encantador, ao qual se aliava um caráter muito amável. Por isso era muito requestada com propostas de casamento. Entre os aspirantes à sua mão, havia preferido o Sr. B., que por ela nutria uma viva paixão. Embora o amasse muito, mas premida pelo respeito filial, julgou-se no dever de ceder à vontade dos pais de desposar o Sr. D., cuja posição social lhe parecia mais vantajosa que a do rival. O casamento foi celebrado há 4 anos. Os senhores B e D eram amigos íntimos, e ao mesmo tempo concorrentes aqui também, né? Conquanto não tivesse nenhum interesse comum, não deixaram de se ver. O amor recíproco do Sr. B e de Palmira, transformada na Sra. D., não havia diminuído, e, como se esforçassem por reprimi-lo, ele aumentava em razão da própria violência que lhe faziam. Para tentar apagá-lo, B tomou o partido de se casar. Desposou uma jovem de excelentes qualidades e fez todo o possível para amá-la, mas não tardou a perceber que esse meio heróico era impotente para o curar. Todavia, durante 4 anos, nem B nem a Sra. D faltaram aos seus deveres. Impossível descrever o que eles sofreram, porquanto D, que estimava verdadeiramente o seu amigo, o atraía sempre para sua casa, e quando ele queria retirar-se, insistia para que ficasse. Enfim, há alguns dias, aproximados por uma circunstância fortuita, os 2 amantes não puderam resistir à paixão que os arrastava um para o outro. Apenas cometida a falta, sentiram o mais doloroso remorso. A jovem senhora lançou-se aos pés do marido, e assim ele voltou, e lhes disse em soluços: expulsai-me, matai-me, agora sou indigna de vós. E como ele ficasse mudo de espanto e de dor, ela lhe contou suas lutas, seus sofrimentos, tudo quanto lhe tinha sido preciso de coragem para não falir mais cedo. Fê-lo compreender que, dominada por um amor ilegítimo, jamais tinha cessado de ter por ele o respeito, a estima e a afeição de que ele era digno. Em vez de amaldiçoá-la, o marido chorava. B chegou em meio a esta cena e fez uma confissão semelhante. D fez que ambos se levantassem e lhes disse: sois 2 corações bons e leais. Só a fatalidade vos tornou culpados. Li no fundo dos vossos pensamentos e nele vi sinceridade. Porque vos puniria por um arrastamento ao qual não resistiram todas as vossas forças morais. A punição está no pesar que sentis. Prometei-me que vos deixareis de ver e não tereis perdido nem a minha estima, nem a minha afeição. Então aqui as palavras do marido, né? Dizendo que compreendia as dificuldades, mas que a partir daquele momento não deveriam se ver mais. Esses 2 desventurados amantes apressaram-se em fazer o juramento pedido. A maneira pela qual sua confissão havia sido recebida pelo Sr. D aumentou-lhes a dor e o remorso. Tendo o acaso lhes ensejado um encontro de que não cogitavam, comunicaram-se reciprocamente o estado de alma e concordaram em que a morte seria o único remédio aos males que experimentavam. Resolveram matar-se juntos no dia seguinte, quando o Sr. D estaria ausente de casa grande parte do dia. Depois de feitos os últimos preparativos, escreveram uma longa carta, na qual, em resumo, diziam: nosso amor é mais forte que todas as promessas. Poderíamos ainda, malgrado nosso, fraquejar e sucumbir. Conservaremos uma existência culposa. Para nossa expiação, faremos ver que a falta que cometemos não deve ser atribuída à nossa vontade, mas ao desvario de uma paixão cuja violência estava acima de nossas forças. Essa carta comovedora terminava
por um pedido de perdão e os dois amantes imploravam como graça serem enterrados no mesmo túmulo. Quando o Sr. D. entrou em casa, deparou-se com um estranho e doloroso espetáculo. No meio do espesso vapor que emanava de um forno portátil cheio de carvão, os dois amantes, deitados e bem vestidos no leito, estavam estreitamente abraçados. Tinham cessado de viver. O Sr. D. respeitou a última vontade dos dois. Quis que juntos participassem das preces da igreja e que no cemitério não fossem separados. Aí depois aqui então, aqui agora Kardec comenta, né? O senhor cura da Boa Nova julgou por bem desmentir num artigo inserido em vários jornais a admissão dos dois corpos em sua igreja, já que as regras canônicas a isso se opunham. E aqui numa nota de rodapé, a Igreja Católica nega aos suicidas as cerimônias e orações póstumas, né? Isso era o que acontecia naquela época. E se eu não me engano, uma vez eu comentei com vocês aqui, que foi na década de 1960 que a Igreja parou de rejeitar, né, o acolhimento às pessoas que desencarnavam pelo suicídio. E aí então as missas, as despedidas, o sepultamento nos cemitérios, aí então tudo já mudou. Né? Mas durante muito tempo, durante toda a história, né, da Igreja Católica, os suicidas não apenas eles eram rejeitados, né, mas as cabeças também eram cortadas, fazendo com que a família sofresse duplamente todo o evento ali que aconteceu, né, o evento tão doloroso que afetou todos eles. Continuando, tendo sido lido esse relato como tema de estudo moral na Sociedade Espírita de Paris, dois espíritos fizeram a seguinte apreciação: eis aí a obra de vossa sociedade e dos vossos costumes. Né? Aqui já começa, só para lembrar, que quando fala dos vossos costumes, a gente viu ali logo no começo, na história, que esses dois jovens eles eram apaixonados. Né? Eles tinham ali uma atração muito grande. Mas pelos costumes sociais, a jovem teve que optar por um casamento de interesse e não pelo casamento de afinidade. E ela foi forçada a isso. E para atender ao desejo dos pais, entre aspas, ela teve que escolher o bom partido para poder respeitar o desejo dos pais. Então, por causa desse tipo de pressão, que durante tanto tempo acabou influenciando as sociedades pelo mundo afora, e nós temos ali incontáveis exemplos, né, os filmes que nós vemos retratam muito essa realidade. Né? Então nós temos até hoje, por exemplo, me lembro de ter visto uma notícia que mostrava um homem de 40 anos na Índia casando com uma garota de 14, porque era um casamento arranjado, isso nos tempos atuais. Então, são costumes da nossa sociedade que ainda se encontram muito presentes, que embora no mundo ocidental isso já não seja tão frequente, em outras regiões do planeta nós temos ainda esse tipo de acertos entre as famílias. Então, seguindo. Eis aí a obra de vossa sociedade e dos vossos costumes. Mas o progresso será feito. Mais algum tempo e fatos como este não irão repetir-se. Alguns indivíduos são como certas plantas colocadas numa estufa. Falta-lhes o ar. Sufocam e não podem espargir o seu perfume. Vossas leis e vossos costumes fixaram limites à expansão de certos sentimentos, o que muitas vezes leva duas almas, dotadas das mesmas faculdades, dos mesmos instintos simpáticos, a se encontrarem em duas ordens diferentes, e não podendo unir-se, aniquilam-se na tenacidade de quererem encontrar-se. Basta lembrar a própria história de Romeu e Julieta, né? Uma família rica, uma família de plebeu, e aí vai, né? Uma família nobre, uma família de plebeu, fazendo com que os jovens, então, optassem por essa fuga. A vida imitando a arte, né? Ou é a arte imitando a vida? Que fizestes do amor? Vós o reduzistes a uma pilha de moedas. Vós o jogastes numa balança.
Em vez de ser rei, é escravo. De um laço sagrado, vossos costumes fizeram correntes de ferro, cujos elos esmagam e matam os que não nasceram para serem acorrentados. Ah, se vossas sociedades marchassem pelos caminhos de Deus, vossos corações não se consumiriam em chamas passageiras, e vossos legisladores não teriam sido forçados a manter vossas paixões pelas leis. Mas o tempo marcha e soará a grande hora na qual podereis todos viver a verdadeira vida, a vida do coração. Quando as batidas do coração não mais forem comprimidas pelos frios cálculos dos interesses materiais, não mais vereis esses suicídios horríveis, que de vez em quando vêm lançar um desmentido sobre os vossos preconceitos sociais. Aí então a mensagem aqui de Santo Agostinho, médium o senhor Vese. E aqui agora outra mensagem então. André colocou, né? Achei linda essa mensagem, imagem da planta, né? É bem claro o sentimento, pois é. A planta sufocada, né? Exatamente assim. Mensagem do espírito Georges, então, senhor Costel. Os dois amantes que se suicidaram ainda não vos podem responder. Eu os vejo. Estão mergulhados na perturbação e assustados pelo sopro da eternidade. As consequências morais de sua falta os castigarão durante sucessivas migrações, nas quais suas almas separadas buscar-se-ão incessantemente e sofrerão o duplo suicídio do pressentimento e do desejo. Realizada a expiação, serão para sempre reunidos no seio do eterno amor. Né? Então aqui, interessante ele colocar, né, estão mergulhados na perturbação e assustados pelo sopro da eternidade. Exatamente ali a crença, né, do sofrimento eterno, da punição eterna, do inferno, né? Então aqui, mas gradualmente então eles vão se ajustando, buscar-se-ão incessantemente e sofrerão o duplo suplício do pressentimento e do desejo. Então, duplo suplício do pressentimento e do desejo, quer dizer, sentir que tem alguém que, entre aspas, né, te completa, alguém que vai te oferecer esse amor tão desejado, mas ele não encontra. Então a gente percebe bastante isso lá nos livros da Dona Ivone, quando ela dizia então que ela não fazia parte daquela família, que ela sentia que fazia parte de um outro grupo, de uma outra família, de uma outra existência, mas que ela tinha que viver aquela mesma. Mas depois então aqui foi colocado para nós que realizada a expiação, poderão viver para sempre, né? Juntos, né? Enquanto isso, o Dudu trouxe para nós aqui, obrigado, queridos amigos, né? Deitado num sono profundo, dormindo e acordado ali, pessoas ou espíritos chegam a mim, confuso, fora do corpo, a conversa. Eu não falo, mas eles me ouvem. A conversa, a priori, é normal. Eu desdobro, vejo amigos e parentes, simplesmente estou feliz, né? Obrigado, querido amigo. E a porta se abre, o susto chega. É minha mãe chamando meu nome. Acorda, menino, está na hora da escola. E eu me sinto pensativo. Como é bom dormir assim. Volto ao corpo, mas viajei. Sonho bom, boas visitas. Vejo tudo, revejo todos. Está na hora da escola. É hora de estudar, evoluir. Que bacana, obrigado. Muito bacana. Então tá ali, ó, dois poemas para nós aqui, para dar essa brilhantada aqui no nosso trabalho, no nosso estudo, né? Um beijo no coração dos nossos amigos. Aqui então, 8 dias depois, tendo consultado o guia espiritual do médium sobre a possibilidade da evocação desses dois espíritos, foi respondido: eu vos disse na última vez que na vossa próxima sessão poderíeis evocá-los. Virão ao apelo de meu médium, mas não se verão. Uma noite profunda os oculta um do outro. É o mesmo espírito? Que legal.
Parecia, né? Mas um pareceu aqui mais jovem, né? Então, vê essa diferença. Mas obrigado, querido. Então, virão ao apelo do meu médium, mas não se verão. Uma noite profunda os oculta um do outro por muito tempo. Então, aqui novamente o Espírito Santo Agostinho também traz essa visão, né? E aqui depois nós teremos, então, deixa eu ver aqui, deixa eu ver o tamanho desse artigo. Aqui... eu não quero cortar esse artigo por causa do nosso tempo, mas vamos lá. Primeiro, então, a evocação da mulher. Sim, comunicar-me-ei, mas com o auxílio do Espírito aqui presente que me ajuda e se me impõe. Vedes o vosso amado com o qual vos suicidastes? Nada vejo, nem mesmo os espíritos que vagueiam comigo no lugar onde estou. Que noite, e que espesso véu sobre meu rosto. Que sensação experimentastes depois do despertar da morte? Estranha. Tinha frio e queimava, o gelo corria-me nas veias e o fogo estava em meu rosto. Coisa estranha, mistura inaudita. Gelo e fogo parecendo comprimir-me. Pensei que ia sucumbir segunda vez. Experimentais dor física? Todo meu sofrimento está aqui e ali. Que quereis dizer por aqui e ali? Aqui em meu cérebro, ali no meu coração. Observação aqui de Kardec. Se pudéssemos ver o espírito, provavelmente o veríamos levar a mão à fronte e ao coração. Credes que ficarei sempre nessa situação? Oh, sempre, sempre. Por vezes escuto risos infernais, vozes assustadoras que me gritam essas palavras, sempre assim. Pois bem, nós vos podemos dizer com toda certeza que não será sempre assim. Arrependendo-vos, obtereis o perdão. Que dissestes? Não compreendo. Repito que vossos sofrimentos terão um termo, que podeis apressar pelo vosso arrependimento e nós vos ajudaremos pela prece. Só entendi uma palavra e sons vagos. Essa palavra é graça. Foi a graça que quisestes falar? Oh, o adultério e o suicídio são dois crimes muito odiosos. Falastes de graça. Sem dúvida a alma que passa ao meu lado. Pobre criança que chora e espera. Observação. Uma dama da sociedade disse que acabara de dirigir uma prece a Deus por essa infeliz e que, sem dúvida, foi o que a tocou, que de fato havia implorado para ela mentalmente a graça de Deus. Dissestes que estais nas trevas. Não vos vedes? É-me permitido escutar algumas palavras que pronunciais. Embora não veja senão um crepe negro sobre o qual se desenha, em certas horas, uma cabeça que chora. A gente vê aqui nesse trecho, né, que ela coloca, como é difícil para os espíritos, principalmente nessa condição, de trazerem para nós uma descrição que seja compreensível, já que eles mesmos não compreendem sua condição, né? E ele segue. Se não vedes o vosso amado, não sentis a sua presença perto de vós, já que ele está aqui? Ah, não me faleis dele. Por ora devo esquecê-lo, se quiser que do crepe se apague a imagem que aí vejo esboçada. Que imagem é essa? A de um homem que sofre, cuja existência moral na Terra eu matei por muito tempo. Observação. Como demonstra a observação dos fatos, frequentemente a escuridão acompanha o castigo dos espíritos criminosos. Segue-se imediatamente a morte e sua duração, muito viável conforme as circunstâncias, pode ir de alguns meses a alguns séculos. Já vimos isso, né? Compreende-se facilmente o horror de semelhante situação, na qual o culpado não divisa senão o que lhe pode lembrar a falta e aumentar pelo silêncio
a solidão e a incerteza em que está mergulhado as ansiedades e o remorso. Em que está mergulhado, as ansiedades e o remorso. Lendo essa narrativa, ficamos, em princípio, predispostos a encontrar circunstâncias atenuantes para o suicídio, a encará-lo até como um ato heróico, visto ter sido provocado pelo sentimento do dever. No entanto, vemos que foi julgado diversamente e que a pena dos culpados será longa e terrível, porque se refugiaram voluntariamente na morte, a fim de fugir à luta. A intenção de não faltar ao dever era nobre, sem dúvida, e lhe será levada em conta mais tarde. Mas o verdadeiro mérito teria consistido em vencer o arrastamento, ao passo que eles fizeram como o desertor, que se esquiva no momento do perigo. Aqui vale a pena uma consideração, que nós já conversamos sobre isso em outras oportunidades, que aqui nós vemos dois espíritos que reencarnaram juntos, não tiveram oportunidade de se aproximarem de uma forma natural, mas tiveram seus sentimentos limitados, restritos, e o detalhe é que a gente não conhece a história deles. E a pergunta é, o que será que eles viveram anteriormente para se aproximarem nessa relação sem terem a possibilidade de estarem juntos? E se juntaram com essa restrição e ainda assim eles não conseguiram vencer essa prova a que estavam submetidos e acabaram não somente agravando ainda mais a condição, como passaram agora a viver, ou passariam a viver a partir desse momento de uma forma separada, isolada um do outro, sofrendo as angústias daquele desejo vivo, sem poder realizar, sem poder satisfazer. Como se vê, apenas os dois culpados consistirá em se buscarem por muito tempo sem se encontrarem, seja no mundo dos espíritos, seja em outras encarnações terrestres. Está momentaneamente agravada pela ideia de que seu estado atual deve durar para sempre. Fazendo parte do castigo um tal pensamento, não lhes foi permitido ouvir as palavras de esperança que lhes dirigimos. Aos que achem essa pena muito terrível e muito longa, sobretudo se não deve cessar, senão depois de várias encarnações, diremos que sua duração não é absoluta e que dependerá da maneira pela qual suportarão as provas futuras, no que poderemos ajudá-los por meio de preces. Como todos os espíritos culpados, serão os árbitros de seu próprio destino. Isso não é melhor do que a danação eterna, sem esperança, a que são irremediavelmente condenados, segundo a doutrina da Igreja, que os considera de tal modo jurados ao inferno, que lhes recusou as últimas preces, sem dúvida por não o terem utilidade? Certos católicos censuram o Espiritismo porque este não admite o inferno. Realmente, ele não admite a existência de um inferno localizado, como as das suas chamas, os seus tridentes e as torturas corporais tomadas do Tártaro dos pagãos. Mas a posição em que nos mostra os espíritos infelizes não é muito melhor. Há, porém, uma diferença radical. A natureza das penas nada tem de irracional, e a sua duração, em vez de ser irremissível, está subordinada ao arrependimento, à expiação e à reparação, o que é ao mesmo tempo mais lógico e mais conforme à doutrina da justiça e da bondade de Deus. No caso em questão, teria sido o Espiritismo um remédio eficaz para evitar o suicídio? Sem dúvida. Ele teria dado a esses dois seres uma confiança no futuro, que haveria mudado completamente sua maneira de encarar a vida terrestre e, por conseguinte, lhes teria dado a força moral que lhes faltou. Supondo que tivessem tido fé no futuro, o que ignoramos, e que o seu objetivo ao se matarem fosse o de se unirem mais depressa, teriam sabido, por inúmeros exemplos análogos, que chegariam a resultados diametralmente opostos e se achariam separados por muito mais tempo do que se estivessem na Terra, pois Deus não permitiria a recompensa à infração de suas leis. Assim, certos de não poderem realizar seus desejos, mas ao contrário, de se acharem numa posição
100 vezes pior, seu próprio interesse os levaria a ter mais paciência. Nós os recomendamos às preces de todos os espíritas, a fim de lhes dar a força e a resignação que haverão de sustentá-los em suas novas provas e ainda apressar o termo de seu castigo. Então está aqui para nós essa mensagem, né, esse artigo, né, bastante curioso, bastante interessante de se estudar, porém, né, tão sofrido, com tantas dores desses dois espíritos que não conseguiram suportar essa prova que estavam vivendo. Né? Então, quantas e quantas vezes isso acaba sendo propagado, né? Inclusive nós falamos de Goethe, né, o sofrimento do jovem Werther, que levou tantos jovens ao sofrimento na Alemanha naquela época. Nós falamos sobre isso nesses últimos estudos. E aí então, quantos espíritos também optaram pelo suicídio por causa dessa desilusão amorosa, por causa dessas frustrações. Né? Então é isso, meus amigos. Estouramos só um pouquinho aqui o nosso horário, mas já finalizamos. Nosso próximo artigo será Ensinos e Dissertações Espíritas, União das Almas Simpáticas. Então aqui, para nós, será aqui o tema do nosso próximo encontro, então, na semana que vem. Estudos e Dissertações Espíritas. Fechando por aqui, pessoal. Enquanto isso, André colocou, né, se eles fugissem para se casar, seriam massacrados pelos pais e a sociedade. Difícil decisão. Pois é. Temos várias situações em sociedades, né, André, em que nós temos ali, entre, por exemplo, muçulmanos, entre hindus e outras